Olá, meu nome é Cristina Daolio e hoje eu falarei da vida e morte de um dos padres mais polêmicos que enfrentou inclusive autoridades da Igreja Católica. Especial semanal em homenagem à estreia do filme O Exorcista, o Devoto, prevista para 16 de outubro nos cinemas brasileiros. Padre Malachy Martin. Malachy Brendan Martin, nascido em Kerry, na Irlanda, em 23 de julho de 1921 e falecido em 27 de julho de 1999 em Nova York, foi um escritor e padre exorcista católico. Originalmente, foi ordenado jesuíta e se tornou professor de paleontologia no Pontifício Instituto Bíblico do Vaticano, em Roma. Em 1958, o padre atuou como teólogo do cardeal Agostinho Bea durante os preparativos para o Concílio Vaticano II, onde a ideia que se pregava era: a todo custo, seja como seja, unamo-nos ao mundo, estamos isolados, temos que modernizar tudo. Nos anos 60, havia um forte movimento hippie de paz e amor e afastamento das religiões tradicionais. E muitos clérigos passaram a não crer mais na existência do demônio e nem a crer no ritual do exorcismo. E então, muito decepcionado com as reformas da Igreja e com a ordem jesuíta, ele obteve do Papa Paulo VI, em 1964, dispensa dos votos de pobreza e de obediência à Companhia de Jesus, porém conservou seu voto de castidade, mantendo-se sacerdote. Mudou-se para Nova York em 1965. Trabalhou como taxista e lavador de pratos, fazendo o que podia para se manter. Trabalhava na Enciclopédia Britânica, mas não gostava, porque considerava um plágio do trabalho árduo de alguém, e ele queria escrever seus próprios trabalhos, e não transcrever o de outros. Mais tarde, tornou-se escritor e conseguiu cidadania americana. Além de escrever seus livros, Malachy se apresentava em programas de rádio e televisão. Seus 17 romances e livros de não-ficção foram críticos à Igreja Católica, a qual acreditava ter falhado a respeito do terceiro segredo de Fátima, que foi revelado pela Virgem Maria na cidade de Fátima. Suas obras mais importantes são The Scribal Character of the Dead Sea Scrolls, de 1958, e Hostage to the Devil, de 1976, que fala de satanismo, exorcismo e possessão demoníaca, e The Final Conclave, de 1978, que é um alerta sobre espionagem russa dentro do Vaticano. E escreveu também o livro A Casa Varrida pelos Ventos, que trata de satanismo dentro da Igreja Católica, ou seja, dentro do Vaticano. Em paralelo, fala também de pedofilia dentro do clero católico. Existia no canal de streaming Netflix o excelente documentário Hostage to the Devil, que demorou 5 anos para ser produzido e foi lançado em 2017. Infelizmente, a Netflix retirou de seu catálogo, a Prime Video alugou os direitos de exibição, porém somente no catálogo internacional, ou seja, não está disponível para os assinantes do Brasil. Em 13 de julho de 1998, o entrevistador Art Bell perguntou a Martin sobre o terceiro segredo de Fátima e o último Papa. O padre então responde que leu em uma manhã nos anos 60 o que dizia o terceiro segredo de Fátima. Malachy dizia que o conteúdo na íntegra chocaria a todos. Uns diziam que Martin era uma pessoa fascinante, cativante, charmoso, tido como um guerreiro de Deus, um homem bom, amigo e devoto. Tido como um excelente contador de histórias, era sensível e gentil, visto como um mentor espiritual, um conselheiro. Mas, segundo seu ex-amigo Robert Blair Kaiser, escritor do livro Clerical Error, ele era um mitomaníaco, mentiroso, canalha e trapaceiro, uma figura atraente, tido como a alegria das festas, contando piadas de mau gosto. Kaiser diz que Malachy teve um caso com sua esposa. Exímio conhecedor da Igreja Católica e teólogo importante, também atuava como exorcista. Ele dizia que exorcismo era um tratamento muito difícil, mas que trazia a cura para aquele mal primitivo e assustador, que levava o inferno para o interior de uma pessoa, o inferno em vida.
O desejo desse mal é destruir as almas, pois odeia o ser humano. A Igreja Católica é muito criteriosa ao definir qual caso deve ir para a medicina e qual caso deve ser exorcizado. Embora raros, os casos de possessão reais ainda ocorrem. Um exorcista deve ser um sacerdote muito devoto, protegido pela Igreja Católica, e o último exorcismo em que Martin atuaria, pessoas próximas acreditavam que ele era o alvo do espírito maligno e não a pequena garota. Ela era só uma isca. Sobre o filme de 1973, O Exorcista, dirigido por William Friedkin e baseado no livro homônimo escrito por William Peter Blatty, Malak dizia que era uma narrativa ficcional, que nunca em sua experiência viu uma cabeça girar 180 graus. Embora ele não curtisse o filme, o personagem Padre Lancaster Merrin lembra muito a ele mesmo. Martin era tido como uma espécie de Indiana Jones, jovem e religioso, se esgueirando por escavações no Oriente Médio. Foi também uma das pessoas que ajudaram a decifrar os manuscritos do Mar Morto, falava vários idiomas e sempre foi um católico leal. Malak foi ferido algumas vezes durante o ritual de exorcismo, teve as 2 pernas quebradas, quase quebrando seus 2 joelhos também, e muitas vezes se viu em situações de extremo perigo. Muitos amigos lhes viraram as costas, o odiavam. Malak dizia que um pouco de si morre em cada exorcismo, um pouco de seu ser se consome e desaparece. Inclusive, nesta entrevista, ele aparece ao lado de Lorraine Warren. Um dos mentorados de Martin era Ralph Sartre, ex-sargento de polícia e demonologista. O filme Livrai-nos do Mal é baseado na vivência de Sartre. Hoje, Sartre é um investigador paranormal e também atua em exorcismos. Em uma manhã, o padre Malak Martin ligou a um amigo e pediu se este poderia levá-lo à casa da doutora Kumaraswamy, em Connecticut. O amigo logo se prontificou a levá-lo e no caminho perguntou: "Por que estamos vindo para cá?" "Bem, depois de você me deixar, uma família irá trazer sua pequena filha de 4 anos de idade que parece estar sendo muito afetado por algo que eles acreditam ser demoníaco." Matt Ballio, autor do livro The Rite, The Making of a Modern Exorcist, afirma que Roma é a capital do exorcismo de muitas maneiras. É em Roma que existe um curso voltado para quem se interessa pelo assunto. O curso é ministrado na Universidade de Roma, Ateneu Pontifício Regina Apostolorum, e foi inserido na grade por um agnóstico. Neste curso, os ministrantes ensinam sobre uma perspectiva geral sobre o assunto. Falam do ritual e de sua parte litúrgica, mas também dos aspectos médicos, para ajudar ao sacerdote a diferenciar entre esquizofrenia e possessão, entre uma pessoa que está sob efeito de drogas ou que sofra de depressão e possessão. Hoje, há quem defenda que este curso deva ser dado com mais cautela para que o exorcismo se incorpore na medicina moderna, sendo visto como tratamento em casos excepcionais. Outra intenção do estudo é inserir o sacerdote em ensinos mais antigos da Igreja, sobre demônios. Muitos sacerdotes não acreditam no ritual, o que é surpreendente. Não creem que o demônio seja um ser personificado, pois possuem enraizado em suas mentes os filmes hollywoodianos e outras obras ficcionais. Então, o curso tenta recordar a estes sacerdotes que isto é algo que está na Bíblia. Cristo realizou exorcismos e concedeu a seus discípulos o poder de expulsar espíritos impuros em seu nome. Um ritual de exorcismo somente pode ser realizado por um sacerdote com a permissão do bispo. Malak Martin chamava o clássico filme O Exorcista de um filme jocoso, brincalhão, dizia ser um falso ritual. Malak falava que a realidade era muito mais terrível e mortal. E foi aí que ele decidiu escrever Hostage to the Devil em 1976, onde, com a permissão do Papa Paulo VI, ele narra 5 casos de possessão demoníaca onde atuou como sacerdote exorcista. Já o padre Edward McNamara, que é professor de liturgia e reitor de teologia na Universidade Regina Apostolorum, diz que tudo o que acontece no filme O Exorcista
Pode ocorrer sim, mas geralmente ao longo de uma vida de exorcismos e não tudo em uma pessoa apenas. Um amigo seu que é exorcista viu o fenômeno de levitação apenas uma vez em 20 anos de rituais. Em seu exorcismo final, a doutora psiquiatra Rama Kumaraswamy, de quem Malak era amigo pessoal, levou a ele o caso de uma menininha de 4 anos. Quando Malak viu a pequena criança, ele não teve dúvidas. Mas uma criança assim, tão pequena, não poderia nunca escolher o mal. Então, não seria uma possessão completa, porque para ser completa, o indivíduo tem que consentir com ela. E mesmo não estando com a proteção da igreja e nem em condições físicas para um exorcismo, pois havia passado por cirurgias cardíacas e entendendo dos riscos e perigos, ele consentiu em realizá-lo. Quando Malak chega e cumprimenta a pequena, ela o olha e diz: "Você é o padre Malak e acredita que vai ajudá-la." Após a primeira sessão do ritual, Malak se despede falando com os pais da menina, que logo sobem em seu veículo junto com a criança. Em uma manhã, Malak telefona para um amigo, sua voz cansada e fraca, e ele diz: "Bob, eu caí. Eu bati minha cabeça. Estava tentando alcançar com um banquinho um livro na estante do meu escritório e alguém puxou o banquinho dos meus pés. Parece-me que alguém não gostou do que fizemos em Connecticut." Quando chegou ao hospital, ele estava em coma. 1 dia e meio depois, Malak faleceu. Segundo a ordem jesuíta, quando Malak Martin saiu de Roma em 1965, ele já não era mais sacerdote e não possuía autoridade para realizar exorcismos. Martin era um homem conhecedor de muitos assuntos interessantes, muito culto, tinha uma forte personalidade e era daquelas pessoas que ou você amava ou você odiava, não tinha meio termo. Tido como oportunista e charlatão por alguns, como homem santo por outros, Malak Martin era uma figura controversa e fascinante. E você, acredita nesse tipo de manifestação sobrenatural? Conhece algum caso real ou um padre exorcista? Deixe aqui nos comentários e se gostou do conteúdo, deixe também seu like e inscreva-se no canal. Muito obrigada por assistir!